Significado dos sonhos. O que os sonhos querem dizer? Como lembrar dos sonhos? O que acontece quando dormimos? E o que são sonhos lúcidos e como ter? Bom, então o que é o sonho? Quando você fecha os olhos para o mundo exterior, você abre os olhos para o mundo interior. E o que é esse mundo interior? São seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, desejos, memória inconsciente e sua consciência espiritual. Então, quando a gente fecha os olhos para o mundo externo, quando a gente vai dormir, a gente abre os olhos para o mundo interno, a gente abre os olhos para dentro da gente mesmo. Dentro da gente existe um universo, igual essa imagem que você está vendo, né? Uma pessoa com o olho fechado e dentro dela existe um universo, existe uma imensidão de coisas acontecendo. E essa imensidão de coisas são seus sentimentos, são seus pensamentos, suas ações, suas emoções, seus desejos e essa memória inconsciente, que é essa consciência espiritual. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o significado dos sonhos, o que os sonhos querem dizer, né? O que acontece quando a gente vai dormir, por que a gente tem pesadelos ou sonhos bons. Então, a gente vai falar sobre isso então nessa aula aqui, nesse vídeo. E no meu vídeo sobre registros acásticos e memória da natureza, eu falei sobre as memórias consciente e inconsciente, e que tudo que acontece ao nosso redor, tanto material e emocional, do dia a dia e da vida inteira, fica registrado nessa memória inconsciente. Ela guarda todos os detalhes da nossa vida. Então, aqui na descrição eu vou deixar um link desse vídeo aqui, do vídeo registros acásticos. Nesse vídeo aqui eu falo bastante sobre memória consciente e inconsciente. E é importante você assistir esse vídeo depois que você assistir esse aqui que você está assistindo agora. É importante depois você ir lá e assistir esses registros acásticos, porque eu falo bastante sobre memória inconsciente. E é sobre isso que a gente vai falar basicamente nessa aula aqui, que é sobre memória inconsciente, sobre as coisas que acontecem dentro da gente e o que isso tem a ver com os nossos sonhos. Porque, igual eu falei aqui, esse mundo interno nosso é essa nossa consciência espiritual, é nossa memória inconsciente, né? As coisas que acontecem dentro da gente. Então, vamos lá começar essa aula. E é o seguinte: quando vamos dormir, três coisas importantes, três coisas principais, né, acontecem. Primeira coisa, né, acessamos essa memória inconsciente durante o sono. No começo do sono, de forma automática e sem a nossa vontade, as imagens do dia que tivemos passam na nossa mente de trás para frente, quer dizer, da noite para o dia. O objetivo disso é ver primeiro os efeitos e depois as causas, para você entender que todos os problemas, sofrimentos e felicidades do dia foi por uma causa inicial, algo que deu início e gerou um efeito, gerou um resultado. Às vezes, ao acordar, você lembra dessas imagens como se tivesse sonhado com algo que você fez no dia anterior, ou um amigo que você viu, e etc. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente vai dormir, a gente acessa essa memória inconsciente durante o sono. Então, assim que a gente vai dormir, a gente acessa essa memória inconsciente, que são coisas que acontecem durante nosso dia a dia, durante nossa vida, e que fica guardado nessa memória inconsciente. Você já deve ter ouvido sobre memória inconsciente. Foi como eu falei, eu falo mais sobre isso no vídeo Registros Acásticos, que essa memória inconsciente é tudo que a gente faz durante a nossa vida inteira, ela fica registrada nessa memória inconsciente. Por mais que a gente não lembre de certas situações, certas coisas que aconteceram na nossa vida, ou de certas coisas que aconteceram durante o dia, essas imagens, essas lembranças, nessa memória está guardada no inconsciente nosso. Então vamos supor, hoje, durante o dia, você fez muitas coisas hoje durante o dia. E com certeza tem coisas que você não vai lembrar hoje, de hoje que você fez. Às vezes, se você fazer um esforço, você lembra, mas na maioria das vezes você não vai lembrar. Mas esse pequeno detalhe que passou despercebido por você, ele ficou guardado na sua memória inconsciente. E durante a nossa vida inteira, né, a gente vai guardando lembranças, sentimentos. Então, por exemplo, alguns traumas, às vezes a gente não lembra de traumas grandes, né? Isso a psicologia ensina, fala sobre que traumas grandes, às vezes a gente apaga da nossa memória, né? E a gente não lembra de algumas coisas que aconteceu, mas na verdade elas estão lá. Por mais que a gente não lembre desses traumas, desses medos, alguma coisa que a gente esqueceu, eles estão lá guardados na memória inconsciente, de alguma forma eles afetam a nossa vida durante o decorrer da vida.
E então então existe essa memória inconsciente que está dentro da gente. E quando a gente vai dormir, como eu falei aqui, né, assim que a gente vai dormir, no começo do sono, de forma automática, sem nossa vontade, essas imagens que passou durante o dia, né, essas imagens que aconteceu durante o dia, elas passam na nossa mente de trás para frente, da noite para o dia. Então eu vou explicar em detalhes. Quando a gente vai dormir, a gente, não sei se você já reparou, mas agora que você já sabe, você vai começar a reparar com mais calma. Quando você vai dormir e você meio que, não quando você vai dormir, mas quando você está, sei lá, no sofá em algum lugar, você está cochilando, por exemplo, e sem querer você cochila assim, você dorme e você começa a lembrar de coisas que aconteceram durante o dia. Não sei se já aconteceu com você, ou de alguma coisa que aconteceu imediatamente agora, alguns minutos antes. Enfim, se você começar a perceber, às vezes o momento mais fácil de lembrar os seus sonhos é no momento que você tira esses cochilos rápidos, ou que você, sem querer, você fecha o olho assim, e aí vem umas imagens, aí você já acorda rápido, você consegue ver todas essas imagens que passou. Você consegue lembrar porque foi bem rápido, né? Foi questão de segundos ou minutos. Você já consegue lembrar as imagens que passou pela sua cabeça. Então, esse é o momento mais fácil de você lembrar essas imagens. Né? Então, nessa parte aí, durante esses cochilos que a gente dá durante o dia, seja em qual horário for esses cochilos, a gente começa a passar imagens da nossa cabeça durante do dia que aconteceu. Né? E durante a noite, enfim, quando a gente vai dormir à noite, né, a gente vai dormir, a gente fecha o olho, né, apaga, vamos supor assim, só que essas imagens do dia que a gente viveu começam a passar pela nossa mente. E ela começa de trás para frente, ela começa da noite para o dia. Igual eu falei aqui, ela vai de trás para frente, e o objetivo disso é ver primeiro os efeitos e depois as causas, né, para você entender que todos os problemas e sofrimentos e felicidades do dia que você viveu foi por causa de algo que, né, foi por uma causa inicial, algo que deu início, gerou um efeito, algum resultado. Então, por exemplo, tem uma explicação espiritual por causa disso, de acordo com a sabedoria antiga temporal, da ciência espiritual, de religiões e filosofias antigas, falam que o sonho ele é uma mini-morte, podemos dizer assim, né? Ele é como se fosse uma analogia do que acontece durante a morte. Então, quer dizer que quando você dorme, você revê o seu dia inteiro. É como se quando você também morre, você revê a sua vida inteira. Não sei se você já viu falar de experiência quase morte, de que quando a pessoa, por exemplo, está se afogando, a vida dela passa diante dos olhos dela. Você deve ter ouvido isso aí, né, que não só afogando, mas em qualquer outro acidente, outras circunstâncias que a pessoa quase vai morrer e ela vê a vida inteira passando diante dos olhos dela. E a gente conhece isso como um ditado popular, alguma coisa assim, mas as filosofias e religiões antigas, a ciência espiritual, se você não sabe o que é ciência espiritual em detalhes, vou deixar um outro vídeo aqui também na descrição para você, que eu explico em detalhes o que é ciência espiritual, a diferença da ciência material. Ciência material estuda a matéria, as coisas físicas, e a ciência espiritual estuda todas as coisas que acontecem no invisível, nas coisas invisíveis, nas coisas espirituais, enfim. Essa ciência espiritual, que é antiga e moderna também, ela fala sobre isso. Ela fala que, então, o sono é uma mini-morte que acontece todos os dias. Né? Todo dia você morre e ressuscita de novo. Né? Todo dia você morre e renasce de novo. Tem até passagens na Bíblia filosófica que fala sobre isso, né? que tem essa filosofia, essa analogia de que você morre e renasce todos os dias, né? E tem a ver com isso aqui também. Tem outras passagens também, outras religiões que também falam sobre isso. Mas enfim, eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando só sobre vida após a morte, sobre o que acontece depois da morte, que eu vou explicar melhor sobre isso. Mas voltando aqui pro tema dos sonhos, o que acontece então quando você vai dormir, você revê a sua vida de trás para frente. É assim como eu falei da morte lá, que você revê a sua vida num piscar de olhos, quando você vai dormir, você também revê a sua vida de trás para frente. Então você começa a passar imagens na sua cabeça de forma automática, não é de forma consciente, não é você que quer isso, é de forma automática. Você fecha os olhos e essas imagens começam a passar para sua cabeça, assim como eu falei, você consegue comprovar isso, às vezes nos cochilos que você dá durante o dia, que você percebe, quando você, igual eu falei, né, quando você acorda, você consegue lembrar de algumas imagens, né? Então, quando você vai dormir, você vê as imagens do seu dia de trás para frente.
Então você começa a rever coisas que você fez um pouco antes de dormir. Então, por exemplo, escovar o dente, ou tomar banho, ou jantar. Aí você vai começa a de trás para frente. Você começa a depois ver, sei lá, o café da tarde, depois você vê o almoço, depois você vê o café da manhã e você vê desde a hora que você acordou. Então, automaticamente, essa memória inconsciente, ela começa a repassar as imagens do seu dia de trás para frente, né? Da noite para o dia. E por que é da noite para o dia e não do dia para a noite? Né? Existe um significado espiritual disso aí também, que tem a ver com a morte, igual eu falei também. E tem a ver com isso aqui, tem a ver com você primeiro ver os efeitos para depois ver as causas, né? Porque, como eu também já falei em outros vídeos, tudo na vida é causa e efeito, né? Você cria as coisas, você faz as coisas e aquilo gera um efeito. Então, o objetivo dos sonhos, né, é equilibrar a sua vida. Acho que eu vou falar isso mais para frente aqui, mas o objetivo dos sonhos é equilibrar a sua vida, é ajustar as coisas, é você aprender. E quando você revê essas cenas, você revê essas cenas de forma inconsciente. Então, de forma inconsciente, o seu espírito, a sua memória inconsciente, a sua alma ali, ela está vendo essas imagens, o que você fez durante o dia, né? E ela vê primeiro os efeitos, depois as causas. Então, primeiro você vê, vamos supor, você teve uma briga durante o dia com alguém. Né? Quando você revê essa briga durante o dia, durante os seus sonhos, né? Você vê primeiro a consequência da briga. Então, sei lá, você vê alguma coisa que aconteceu, você vê você xingando a pessoa, você quebrando algum objeto, por exemplo. Depois você vê a causa que foi essa briga. Depois de você ver a consequência, os efeitos, você vê a causa. Qual foi a causa? A causa foi um desentendimento de alguma coisa. Porque você quis alguma coisa, porque outra pessoa quis alguma coisa, você não aceitou. E você vê a causa. Qual que é o aprendizado espiritual disso? É que você precisa ver, você vê assim, ó, isso que você causou gerou um efeito. Então veja o efeito e vê o que foi causado. Mais ou menos isso. É que assim, eu estou explicando aqui, é difícil explicar uma coisa que não está completa, né? Porque assim, existe também o. Eu vou falar rapidamente aqui para não alongar esse vídeo também, mas o seguinte, a gente vê de trás para frente, mas existe também você vê de frente para trás. Então assim, quando nessas filosofias espirituais, né, fala que quando você vai renascer, né, por exemplo, as reencarnações, eu vou fazer também um vídeo sobre reencarnação, que é muito, muito interessante. Quando você vai renascer, você já sabe o seu destino. Então você vê seu destino, tudo que vai acontecer. Você vê o seu destino do nascimento para a morte, do começo ao fim. Então você vê todas as cenas, você vê todas as causas do que vai acontecer. Né? Não, você vê todas as causas e os efeitos depois. Então você vai ver as causas, os efeitos, as causas e os efeitos, as causas e os efeitos. Né? E o objetivo disso, antes de você nascer, é para você ver as causas. E o aprendizado espiritual é o seguinte, ó, você vai ver as causas, você vai ver que isso que você vai fazer vai gerar esse efeito. Então, é para você evitar essa causa. Por exemplo, se alguma coisa for ruim, é para você evitar essa causa para não gerar esse efeito. Né? É mais ou menos assim, quando você vai renascer, vai nascer uma nova vida, você vê de tudo de frente para trás, tudo do nascimento para a morte, para você sempre ver a causa e a consequência. Aí quando você vai morrer, por exemplo, né, que eu falei que você vê a sua vida num relâmpago, por exemplo, você vê a sua vida de trás para frente, da morte ao nascimento, porque daí você vai ver todas as causas que aconteceu e que toda essa causa teve... Não, desculpa, vou repetir de novo. Você vai ver todos os efeitos e vai ver que todos os efeitos teve uma causa, teve um princípio. O objetivo disso é que quando você vai começar algo, você vai ver as causas. E quando você vai terminar algo, você vai ver que todos os efeitos teve uma causa, né? Teve um início, né? Espero que você tenha entendido, porque, nossa, é muito complicado mesmo, eu preciso ficar repetindo várias vezes para poder até eu mesmo entender e conseguir explicar. Mas, enfim, eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre reencarnação, sobre vida após a morte, porque tem tudo a ver com essas leis do renascimento, as leis da causa, do efeito, da consequência, enfim. O importante aqui eu quero dizer o seguinte: então você vê a sua vida da noite para o dia, né, para você ver os efeitos e depois as causas, né, para entender que todos os problemas, sofrimentos e felicidades do dia foi por uma causa inicial, algo que deu início, gerou um efeito, gerou um resultado. Então assim,
resumindo, o objetivo principal dessa revisão que a mente faz durante o dia é para que você aprenda, é para que você veja que aquilo que aconteceu foi por causa de uma causa, de um início, e que você pode consertar aquilo, você pode aprender com aquilo, sabe? O objetivo é você aprender com aquilo, né? E às vezes ao acordar você lembra dessas imagens como se tivesse sonhado com algo que você fez no dia anterior, ou com um amigo que você viu, etc. Então, por exemplo, às vezes quando você acorda e você pensou, nossa, eu sonhei com o dia no trabalho, ou eu sonhei com aquele amigo que eu vi ontem, ou eu sonhei com uma coisa que aconteceu ontem, né? E às vezes você acorda com esse negócio que você sonhou com alguma coisa que aconteceu no dia anterior. Ainda mais quando o dia anterior é bem tenso, é denso, bem forte, aconteceu muitas coisas fortes emocionalmente falando, aí você sonha mesmo, tem pesadelo, né? E às vezes você realmente sonha com o que aconteceu durante o dia, do dia que você viveu, né? Então é isso. Então então 3 coisas acontecem, igual eu falei. Essa primeira, que é você acessa a memória inconsciente durante o sono. A segunda coisa que acontece acessamos o mundo espiritual durante o sono. Depois de ter visto as imagens do dia que passou, nossa consciência está livre para viver no mundo espiritual. Nesse momento, nossa consciência está em um mundo onde quase tudo é possível, não existe tempo e nem espaço. Você pode voar e ir para vários lugares que desejar em um piscar de olhos, pode criar coisas, modelar a matéria pela sua vontade de pensamento, pode voltar para o passado, ver suas memórias, vidas passadas e até acontecimentos da humanidade, e pode até conseguir ver o futuro também. Às vezes, ao acordar, você lembra dessas imagens como sonhos confusos, alegres, de fantasias ou de pesadelos. Então, depois que você acessa a memória inconsciente e vê o seu dia de trás para frente, vê tudo que você fez durante o dia, aí a sua consciência está livre para poder ir para o mundo espiritual. Porque muitas vezes a gente acha que a gente dormiu e já vai para o mundo espiritual, ou já vai sonhar logo de cara. Na verdade, a gente dorme, revê essas imagens durante o dia, né, e depois a gente está livre, podemos dizer assim, para ir para o mundo espiritual e viver no mundo espiritual realmente. E lá, como eu falei, não existe tempo nem espaço. Então, você pode voar, né? Você pode ir para vários lugares que desejar no piscar de olhos, porque não existe tempo nem espaço. Por exemplo, não existe espaço. Isso quer dizer que você pode ir para qualquer lugar num piscar de olhos. Então, não tem espaço. Você está aqui, depois você está em outro lugar. Não sei se você já teve sonhos que você estava num lugar, depois você estava em outro lugar, né? Você estava sonhando que você estava falando com alguma pessoa, depois você estava em outro lugar, em qualquer outro momento falando com outra pessoa, em outro ambiente. Isso tem a ver com que não existe espaço. Então, num piscar, num simples pensamento, você já está em outro lugar já. Você já mudou de ambiente, né? E também não existe tempo. Isso quer dizer que você pode voltar para o passado. Igual eu falei também ali, de modelar a matéria pela sua vontade do pensamento. Isso é uma coisa muito interessante também que se fala nos livros, que quando você está nesse mundo espiritual, você pode modelar a matéria pelo seu pensamento. Então, às vezes a gente realmente cria coisas, às vezes a gente sonha, às vezes a gente cria coisas em volta da gente, porque nosso pensamento ali, a gente consegue criar, a gente consegue modelar o mundo ao nosso redor, no mundo espiritual, então a gente consegue criar cenários, criar objetos, criar e modelar coisas, né? As coisas que existem a gente pode pegar e modelar de uma forma fácil, que é uma coisa difícil que acontece no mundo físico. A gente consegue pegar alguma coisa e modelar ou pensar que aquela coisa já está na nossa frente, né? Aí, como eu falei também, não existe tempo, então quer dizer que você pode voltar para o passado e ver suas memórias, suas vidas anteriores e até acontecimentos da humanidade. Então, como não existe tempo, você está em tudo quanto é tempo, né? Então, assim, não sei se você já lembra também de algum sonho que você estava, sei lá, às vezes você estava sonhando com alguma coisa do presente, vamos supor, depois você estava sonhando com alguma outra coisa do passado, é claro que o sonho, eu vou falar isso aqui mais pra frente, tá? O sonho não é só isso também, o sonho também tem a ver com as coisas que, igual eu falei, que a gente vive no dia e com nossos problemas emocionais, mentais, então nem tudo o que você sonha tem a ver com o mundo espiritual, vou falar isso mais pra frente. Mas às vezes você sonha que você estava numa época antiga, num tempo antigo, ou em outros lugares, ou você sonha com sua infância, por exemplo, você sonha quando você aconteceu alguma coisa quando você era criança com seus familiares, ou você sonha com algum acontecimento
que você viveu na vida, porque foi o que eu falei, não existe tempo, nem espaço. Então, assim, às vezes, você sonha com coisas que, quando você está consciente, acordado, você não lembra. Mas quando você está dormindo, você acessa essas memórias, que são os traumas que eu falei. Você acessa esses traumas, esses medos que estão escondidos. E você tem pesadelos, por exemplo, né? Você tem pesadelos por causa desses traumas da infância, por exemplo, coisa que você passou durante a adolescência, enfim, né? Então você volta para o passado dessa forma. Pela memória, você volta pelo passado, né? E você também volta para vidas anteriores. Você pode sonhar com coisas das vidas anteriores e você nem saber o que é, mais ou menos. E também você pode ir para o futuro, igual eu falei aqui. Você pode até conseguir ver o futuro também, que tem a ver com sonhos proféticos, né? Você já deve ter, não sei se já aconteceu com você também, mas tem pessoas, você deve ter ouvido que pessoas que acordam e pensam, caramba, sonhei com alguma coisa assim sensada, e depois passa um tempo, aquela coisa acontece no dia. Vários acidentes, várias coisas aconteceu que a gente conhece de coisas famosas, que as pessoas falaram que isso ia acontecer e aconteceu, sabe assim? Porque a pessoa sonhou com aquilo. Esse lance de você ver o futuro, de você conseguir ver o futuro, que é o sonho profético, de você sonhar com alguma coisa, acordar e aquilo poder acontecer, tem a ver com a memória supraconsciente. Porque eu falei isso no meu vídeo de registros akáshicos, né? Eu falei que a memória inconsciente guarda tudo que você viveu na sua vida, né, de trás para frente. Guarda tudo que já aconteceu. Imagina, tudo que já aconteceu no seu passado, até em vidas anteriores, está na sua memória inconsciente. E tudo que ainda vai acontecer para frente está guardado na memória supraconsciente, que é uma memória do espírito, né? Que é uma memória onde está guardado todos os modelos arquetípicos que podem acontecer ainda. Não que são futuros, não que está registrado, não que está marcado com ferro e fogo ali o que vai acontecer. Eu falei isso no meu vídeo sobre destino. Vou deixar também o link aqui para você ver esse vídeo que eu falo sobre destino, né? Se o destino já existe, o futuro já existe. Nesse vídeo eu falo sobre isso, que o destino e o futuro daqui para frente ele existe de uma forma de modelo, de um arquétipo, né? de uma coisa ali que ele está meio que planejado, mas você pode mudar aquilo, você pode mudar, você pode modificar, enfim. Então esses sonhos proféticos que a gente tem, que a gente vê o futuro, que a gente acorda achando que vai ver o futuro, a gente acessa essa memória supraconsciente. Às vezes a gente acessa essa memória porque às vezes a gente traz do futuro coisas que vão acontecer. Porque como eu falei, no mundo espiritual não existe tempo nem espaço. Então se não existe tempo nem espaço, você está em qualquer lugar e você também está em qualquer tempo. Então você pode ver coisas que vão acontecer para frente também. E você traz aquela imagem do que vai acontecer para frente, como aquilo que vai acontecer para frente é algo muito traumático ou algo muito que vai afetar muito você e muitas outras pessoas, às vezes você traz aquilo para sua lembrança, você sonha com aquilo, como se fosse um sonho profético, e você acorda lembrando aquilo, né? E às vezes você traz essa memória para você lembra essa memória porque ela foi muito forte, porque o acontecimento foi muito forte, por exemplo. Aquilo de alguma forma marcou você, enfim. Aí você acorda com esse sonho profético. É claro que também tem vezes que a gente sonha com coisas absurdas ou coisas que faz sentido e que a gente acha que vai acontecer. Por exemplo, eu sonhei que o avião estava caindo e sei lá, alguma coisa assim. Que você estava, né? Você vai viajar e você vê que o avião estava caindo, ou você vai fazer uma viagem daqui a um mês e vê que o avião estava caindo, e você vai ficar em pânico achando que você teve um sonho profético. Às vezes não, às vezes não foi um sonho profético, às vezes foi algum trauma daquela viagem que vai acontecendo, algum medo daquela viagem, ou se você, por exemplo, tem pânico de andar de avião, de alguma forma os seus medos, os seus traumas gerou aquele sonho, sabe, que o avião vai cair. Ou alguma outra coisa, ou você não quer ir naquela viagem, enfim, qualquer medo, qualquer coisinha que aconteça, você traz para dentro de você e aquilo pode virar um sonho. E aquilo pode virar um sonho de uma forma que às vezes não está claro pra gente, igual eu falei do avião. Às vezes não é um sonho profético, às vezes é só um medo que você pegou e sonhou com aquilo, transformou esse medo em um objeto e aquilo traduziu para você como um avião que vai cair, por exemplo, mas não é. Então, eu vou falar isso mais pra frente, né? Mas é muito difícil saber o significado de um sonho exato por causa dessas várias coisas que acontecem. Mas o meu objetivo aqui é pegar tudo que eu aprendi nesses livros espirituais, nessa ciência espiritual, sobre o que acontece durante os sonhos, no mundo espiritual, e dar uma luz para que você possa entender qual o significado, qual o objetivo verdadeiro do sonho, né? Do sono dos sonhos. Então, essa é a segunda coisa que acontece, né? Quando você estiver eu falei que a primeira coisa que acontece
é acessar a memória inconsciente. A segunda coisa que acontece é você acessar o mundo espiritual, é você, a sua consciência está vivendo no mundo espiritual, onde não tem tempo e espaço, e nesse lugar do mundo espiritual aqui, você pode encontrar pessoas que já morreram, familiares, né, porque você está no mundo espiritual, então isso pode acontecer também. Então, às vezes, você conversou com o seu parente que já foi embora, mas foi o que eu falei, às vezes você não conversou com ele de verdade, às vezes foi só um trauma seu, uma saudade que você sente, que você materializou isso num sonho, sabe assim? No sonho você, de alguma forma, quis conversar com seu parente que já foi, mas na verdade às vezes você não conversou. Então, foi o que eu falei de novo, é muito difícil saber exatamente se aquilo aconteceu de verdade ou não, sabe? Se você realmente conversou com um parente morto ou foi só uma coisa que você criou da sua cabeça. Tá? Então é isso. Então a segunda coisa que acontece é acessar o mundo espiritual. Agora tem a terceira coisa aqui, que basicamente eu meio que já falei, que é acessamos nossa memória supraconsciente. O que é a memória supraconsciente? É onde guardamos os registros da nossa alma, tudo que fizemos nas vidas anteriores, no passado, e tudo que ainda vamos fazer no futuro, um planejamento guardado na forma de modelo. Então a memória supraconsciente é tudo que ainda vai acontecer no futuro, pela frente, né? E também as coisas de vidas anteriores. E ele está guardado na forma de um modelo, de um modelo arquetípico, né? Um arquétipo. Então, memória supraconsciente é isso. E tem meu vídeo sobre registros akáshicos, vou falar de novo para você depois assistir aqui, que eu falo mais sobre isso, sobre memória supraconsciente, que é bem interessante. E acessamos nossa memória supraconsciente. Um pouco antes de acordar, nós acessamos de forma automática, igual na memória inconsciente ao dormir, as imagens do dia que vamos ter ao acordar. Vemos as imagens do dia do começo ao fim, do dia para a noite. O objetivo disso é ver primeiro as causas e depois os efeitos, para você entender que no dia que está prestes a acontecer, vão ter certas causas, problemas, brigas, acidentes, etc., que vão gerar certos efeitos, tristezas, frustração, etc., e que se você tiver força de vontade o suficiente, você tem a chance de mudar essas causas e gerar outros efeitos. Às vezes, ao acordar, você lembra dessas imagens como se tivesse tido um sonho profético, ou tivesse tido a solução de algum problema, ou inspirado para viver o dia com medo, né? Ou viver o dia bem. Né? Então, eu vou explicar em detalhes aqui isso que eu acabei de ler. Que é o seguinte, quando a gente acorda, antes de a gente acordar, um pouco antes de a gente acordar, a gente acessa a memória supraconsciente. Então, assim, vou dar um exemplo aqui, né? Fictício. Você está lá no mundo espiritual, sei lá, voando no mundo espiritual, ou conversando com pessoas, ou vivendo no mundo espiritual, tendo até pesadelos também, dependendo se você está com algum trauma, alguma coisa assim. E depois, um pouco antes de acordar, as imagens do dia que vai acontecer passam pela sua mente. Também no piscar de olhos, como eu falei, né? E essas imagens passam na sua mente de frente para o final, né? Do começo para o fim, diferente da noite, quando você for dormir. Quando você for dormir, você acessou a memória inconsciente e acessou suas imagens da noite para o dia, né? De trás para frente. Quando você foi acordar, você acessou a memória supraconsciente, né? Que vê o futuro, você acessou ela do começo do dia para a noite. Então, essas imagens passou pela sua mente, mostrando primeiro o dia, o café da manhã, o que você vai tomar no café da manhã, o que vai acontecer no café da manhã, depois o que vai acontecer durante o almoço, depois o que vai acontecer durante o café da tarde, a janta e na hora de dormir, por exemplo. Né? Então, ele mostra todas as imagens que vai acontecer durante o dia, com o objetivo de primeiro mostrar as causas, para depois mostrar os efeitos. Então, aqui é diferente do que eu falei no começo lá. Primeiro você vê as causas, você vê tudo o que vai acontecer, por exemplo, você vai ter uma briga, você vai ter ter uma causa, por exemplo, você vai ficar irritado porque algo aconteceu, o efeito, então você vai ter uma briga, sabe assim? Aí depois, sei lá, você vai ter algum acidente, por exemplo, igual eu falei de sonho profético, né? Você vai ver que a causa daquele acidente foi tal coisa, e você vai ver os efeitos, sabe? E qual que é o objetivo disso? É você ver a causa e ver o efeito. Então é que você pode mudar a causa, sabe assim? Você ainda pode mudar, você tem ainda o livre-arbítrio de mudar o seu dia, o seu futuro. Porque o que passou, porque qual é o objetivo disso tudo, né?
igual eu falei, o sono, né, os sonhos, quando você vai dormir, ela é uma mini morte, né? Ela é uma analogia, não sei se você já ouviu falar do tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima. Então o sono, ele é um micro do macro que é a morte, por exemplo, né? Então quando a gente vai dormir, é mais ou menos o que acontece durante a morte. Então é muito interessante você estudar essas filosofias, esses ensinamentos espirituais antigos e essa ciência espiritual, que eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, porque ela fala coisas, você aprende coisas que fazem muita lógica, que fazem muito sentido e que expressa uma lei universal, que é o micro e o macro, né? Que tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima. Vou fazer só um vídeo sobre isso também, sobre que você vê, por exemplo, o desenho do seu olho, né? É parecido com uma galáxia que está se formando, sabe? O átomo parece um sistema solar, por exemplo, enfim. E o sono, né, quando a gente vai dormir, é como se fosse uma mini morte, então tudo que acontece meio que durante o sono é como se acontecesse durante a morte também. Então, quando a gente vai dormir, então, a gente rever tudo o que aconteceu. Então, nosso objetivo disso é que já aconteceu. Não tem mais como você mudar o que foi para trás, mas tem como você aprender. Você vai ver os efeitos. Essas coisas ruins que aconteceu, isso foi a causa. Agora, daqui para frente, você vai aprender com seus erros, porque não tem mais como você mudar o passado, tem como você mudar o futuro. Aí, quando você vai acordar, né, você vê essas imagens da memória supraconsciente e você vai ver tudo que pode acontecer, né, a causa e os efeitos. E o objetivo disso é o quê? Que você vai ver as causas, tudo que vai acontecer, e você pode mudar. Você pode gerar outros efeitos. Você pode mudar essas causas e mudar os efeitos. E foi igual eu falei ali. Se você tiver força de vontade suficiente, porque tem que ter muita força de vontade para você mudar o seu destino. Porque já é difícil a gente acordar e trabalhar e fazer coisas normais do dia a dia. Imagine mudar uma força invisível do destino. Então tem que ter uma força de vontade muito forte, eu falei, para você poder mudar esse destino, mudar essas causas, essas coisas que vão acontecer. E às vezes, então, você lembra dessas imagens como se tivesse tido um sonho profético, ou tivesse tido uma solução de algum problema, ou inspirado para viver o dia ou com medo. Então, às vezes a gente acorda com medo de alguma coisa, a gente não sabe porquê, às vezes a gente acorda com medo porque a gente teve um pesadelo, a gente sonhou com alguma coisa que de forma inconsciente deixou a gente triste, e aí você vai ver o dia tá triste, né? O dia, tipo assim, o dia é triste mesmo. Às vezes foi porque você previu aquilo, às vezes foi porque você já acordou mal-humorado e o dia já foi ruim, também tem isso. Né? Tudo é questão de perspectiva, né? E também às vezes você acorda animado com alguma ideia inovadora que você teve durante os sonhos, sabe assim? Aí você vai e coloca em prática, enfim. Então, quer ver? Então, quando vamos dormir, essas três coisas principais acontecem. Acessamos nossa memória inconsciente durante o sono. O objetivo disso é ver primeiro os efeitos, depois as causas do dia que passou. Segunda coisa, acessamos o mundo espiritual durante o sono. O objetivo principal é o descanso do corpo físico e, em segundo plano, aprendizados de forma inconsciente ou de forma consciente, se você estiver desperto no mundo espiritual. Vale a pena eu falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, no mundo espiritual, o objetivo de você acessar o mundo espiritual, né, a primeira coisa é o descanso do corpo físico. O corpo físico precisa descansar do dia inteiro que ele viveu, né, porque a gente fica cansado, isso a gente vê, né? E em segundo plano, nossa consciência, que vamos supor assim, invisível, que ela está em algum lugar, ela está no mundo espiritual, ela está lá para aprendizados, né, de forma inconsciente ou consciente. De que é de forma inconsciente? É quando você não tem acesso ao mundo espiritual, é quando você acorda, você dorme, acorda e não sonha com nada. Você pensa, eu dormi, acordei, não lembrei de nada dos sonhos, nada. Né? Ou às vezes quando você sonha alguma coisa, mas então de forma inconsciente, você está no mundo espiritual aprendendo coisas, as coisas estão acontecendo ali de forma inconsciente, você não tem a consciência. Ou quando está de forma consciente no mundo espiritual, quando você realmente está lá, desperto, consciente e aprendendo as coisas, fazendo as coisas que você quer fazer, por exemplo, né? Então, essa é a segunda coisa que a gente faz durante o sono. E a terceira coisa, acessamos nossa memória supraconsciente, que o objetivo disso é ver primeiro as causas e depois os efeitos do dia que está prestes a acontecer. Então,
basicamente, essas 3 coisas que acontecem durante o sono, né, que acontece quando a gente vai dormir. E tem mais coisas aqui, ó. Então, por que não lembramos dos nossos sonhos ou lembramos poucas coisas e de forma confusa? Então, temos basicamente 4 tipos de sono. Então, para você entender, eu falei aqui o que acontece quando a gente vai dormir. Né? O que acontece? A gente acessa as memórias inconscientes, vem as imagens, formato de sonhos, o mundo espiritual, formato de sonhos, enfim. E quando a gente acorda, acontece isso. Eu falei o que acontece. Agora eu vou falar 4 tipos de sono que a gente tem. Sabe assim? E o que faz a gente lembrar ou não dos sonhos. Aí você vai se identificar, que você vai entender algumas coisas. Então, sono sem sonhos, a primeira coisa, né? Acordamos sem lembrar de nada, como se nada tivesse acontecido, desde a hora de dormir até acordar. Normalmente, esse sono faz muito bem para a recuperação do corpo, pois esse sono fez você descansar, não ficar sonhando, não ficar acordado durante a noite, etc. Isso acontece quando sua consciência espiritual se desconecta totalmente do corpo físico. Eles ficam separados e não juntos, como no sono com sonhos, que eu vou falar mais para frente. Ao acordar, você não lembra de nada, pois o cérebro não consegue trazer para a memória consciente essas imagens do mundo espiritual. Então, o primeiro sono que a gente tem é o sono sem sonhos, que é quando, igual eu falei, você dorme e acorda no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, como se o tempo não tivesse passado. Já teve a sensação de você dormir, capotou ali, apagou e acordou no dia seguinte falando, caramba, parece que eu dormi faz alguns minutos só e passou a noite inteira. Então esse é o sono sem sonhos, que você não tem sonhos nenhum, você acorda e você não lembra de nada. Igual eu falei, esse sono é bom porque recupera o corpo físico totalmente, você acorda às vezes mais disposto, né? Porque a sua memória consciente ela não teve interferência, igual eu falei aqui, esse lance de a sua consciência espiritual se desconecta totalmente do corpo físico, né? Eles ficam separados e não juntos. Então assim, isso aqui é uma coisa para eu explicar mais para frente em outro vídeo, como funciona, qual a diferença dos corpos espirituais e do corpo físico, por exemplo, né? Mas quando você vai dormir, a sua consciência sai de você, por exemplo, né? Ela se desconecta do seu corpo físico e por isso o seu corpo fica inanimado ali e tal. Isso falando de forma espiritual, tá? A ciência material fala outras coisas, explica de uma forma diferente, né? Mas de forma espiritual, conforme a ciência espiritual, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, a consciência sai do corpo, né? Ela desconecta do corpo físico para que o corpo físico possa descansar, e não é uma desconexão a ponto da pessoa morrer, não. É só uma desconexão que a consciência sai do corpo físico e ela está no mundo dela, que é o mundo espiritual, vamos supor assim, né? Então, como ela desconecta totalmente, quando você volta de novo a acordar, você não lembra de nada, porque o cérebro físico não retém as imagens do mundo espiritual, né? Não consegue reter, essa memória inconsciente não consegue trazer para a forma consciente. Isso por vários motivos também, vou falar mais para frente aqui no vídeo. Então, esse é o sono sem sonhos. Agora, segundo tipo de sono, é o sono com sonhos. Acordamos lembrando os sonhos, às vezes em detalhes ou às vezes confusos. Normalmente esse sono não faz a recuperação total do corpo e às vezes acordamos cansado. Isso acontece quando a sua consciência espiritual ainda fica ligada ao corpo físico durante o sono. Ao acordar, você lembra dos sonhos de forma mais fácil por causa disso, pois podemos dizer que a consciência fica metade no mundo físico e metade no mundo espiritual. Essa é a causa dos sonhos confusos, do porquê só lembramos algumas partes. Então, diferente daqui para o outro slide que você viu ali, que é outro tipo de sono, esse aqui é o sono com sonhos. Então, assim, o corpo físico, a consciência, ela não sai totalmente do corpo físico. Então, ela fica mais ou menos mais ou menos conectada, mas não totalmente, sabe? Assim, ela fica no corpo ainda, vamos supor assim, ela fica mais ou menos, vamos supor assim, né, para eu falar uma forma mais fácil aqui, ela fica metade no mundo físico e metade no mundo espiritual, a consciência espiritual, né? Ela fica metade no mundo físico e metade no mundo espiritual. E quando isso acontece porque a gente às vezes tem um dia tão corrido, um dia tão estressante, que os nossos sentimentos, nossas emoções estão tão pesadas
que elas não conseguem flutuar para o mundo espiritual. Isso falando de forma simplificada, né? Flutuar. Mas é basicamente realmente o que acontece. Quando algo está muito pesado, e é interessante ler isso nos livros, né? Porque a gente acha que, caramba, parece algo poético, mas é verdade. Né? Quando algo está pesado demais, é difícil aquilo flutuar ou aquilo, né, aquilo ser leve. Agora, quando algo é leve, consegue flutuar, né, é mais fácil aquilo sair do chão. Né? Então, o que é leve consegue flutuar, ela sai do chão e se desconecta do chão ali. Né? O que é pesado fica no chão. Isso tem a ver com esse tipo de sono. Né? Quando a gente está muito pesado sentimentalmente, com pensamentos negativos, ou que o nosso dia foi ruim, estressante, às vezes a gente não consegue se conectar do corpo físico, porque aquilo está tão pesado que aquilo não consegue, de alguma forma, flutuar para o mundo espiritual, não consegue sair, não consegue ser uma coisa leve, né? E aquilo fica enraizado no corpo físico, aquilo fica preso ali por causa dessas coisas emocionais mesmo, né? Então ela fica metade no mundo físico e metade no mundo espiritual. E por causa dessa metade, você às vezes lembra dos seus sonhos, às vezes de forma confusa, ou às vezes de forma boa, porque vai depender disso, depende sempre de certas pessoas, porque tem pessoas que vão lembrar os sonhos bem, tem pessoas que não vão lembrar os sonhos, vão lembrar mais coisas, mais pesadelos, mais coisas confusas do que coisas que realmente aconteceu. Né? E às vezes você consegue lembrar então desses sonhos. O motivo de você lembrar dos seus sonhos, então presta atenção no que eu vou falar. O motivo para você lembrar dos seus sonhos, um dos motivos, tá? Depois eu vou falar aqui mais pra frente também, mas um dos motivos maiores que acontece na verdade com a maioria da humanidade, que a gente lembra dos nossos sonhos por causa disso, por causa que a gente não sai totalmente do corpo físico, a gente está sempre preso no corpo físico, nossa consciência, né, tá preso no corpo físico, porque a gente não consegue ter leveza, a gente não consegue flutuar e sair porque a gente está muito pesado com o nosso dia a dia, a gente está muito, nosso dia a dia está muito estressante, a gente não consegue ter essa leveza para poder sair para o mundo espiritual, por exemplo, né? E isso acontece por esse motivo. Então esse é o segundo tipo de sono. Agora vamos para o terceiro, que é o sono com sonhos lúcidos. O que é sonho lúcido? É quando você está sonhando e percebe que está sonhando. Você tem um pouco de consciência disso e consegue até certo ponto direcionar seu sonho, fazer o que quer no sonho. Isso acontece quando sua consciência espiritual se desconecta totalmente do corpo físico, igual no sono sem sonhos. A diferença aqui é que o seu cérebro físico está conseguindo aos poucos reter na memória consciente as imagens desse sonho, e ao acordar você lembra de tudo. Então, sonho lúcido é quando você percebe que está sonhando, é quando você está no sonho e percebe que está sonhando, e você faz certas coisas, e quando você acorda, você fala, caramba, eu meio que estava um pouco consciente no meu sonho, sabe? Assim, isso já deve ter acontecido com você, acho que isso já aconteceu com todo mundo, de você, às vezes, se lembrar que você está no sonho, às vezes você se lembrar que, caramba, eu estou dormindo, sabe assim? E isso acontece muito, igual eu falei, quando você tem aqueles sonos picados durante o dia, por exemplo, quando você tira um cochilo, ou quando alguma coisa física interfere no seu sono. Eu vou falar isso mais pra frente aqui também, mas, sei lá, você tá com muita vontade de fazer xixi, aí você tá sonhando que você tá indo nos banheiros, procurando algum lugar para fazer xixi, você não consegue fazer xixi, sabe assim? E às vezes você fala, caramba, será que eu tô sonhando? E às vezes você acorda e com vontade de realmente fazer xixi, aí você vai fazer xixi, né? Porque o mundo físico interferiu na sua memória, no mundo espiritual ali. E aí meio que isso também faz você ter sonhos lúcidos, porque você está meio que um pouco consciente do que está acontecendo. Então o sonho lúcido, ele é mais ou menos isso. O sonho lúcido é quando você percebe que está sonhando, quando você percebe que você consegue fazer alguma coisa no seu sonho e consegue ter controle disso. E depois você consegue lembrar e falar, caramba, eu tive controle. Então o sonho lúcido é isso. E esse sonho lúcido acontece quando, igual eu falei, quando a consciência ela totalmente sai do corpo, né? A consciência espiritual sai do corpo ali, se desconecta totalmente. E só que diferente da anterior que eu falei, ela está fora do corpo, mas ao mesmo tempo já está com o cérebro desenvolvido, o cérebro físico, a memória consciente já está desenvolvida a um certo ponto de reter algumas imagens do mundo espiritual. Isso acontece porque, eu não sei se eu vou falar isso mais para frente aqui, porque eu já falei no vídeo do registros akáshicos, que eu falei que quanto mais você é espiritualizado, quanto mais você está consciente das suas ações, dos seus pensamentos, do dia a dia, né, quanto mais você trabalha para ser uma pessoa melhor,
mais você vai se sensibilizando, né, a sua consciência a ponto de conseguir depois lembrar dos sonhos, conseguir lembrar do que você faz durante, porque esse é um processo, é um treinamento para que você depois possa ficar totalmente consciente no mundo espiritual durante os sonhos. Eu vou falar mais para frente isso, né? Mas, enfim, então o sonho lúcido às vezes ele acontece porque você, de alguma forma, conseguiu reter na memória física as coisas que aconteceu no mundo invisível, né? no mundo espiritual. Às vezes o sonho lúcido ele é causado também por drogas, por exemplo, se você fuma alguma coisa, você usa alguma droga, algum alucinógeno, você força esse sonho lúcido, né? Você sonha. Eu vou falar mais também sobre qual que é o nome? Depois eu vou falar aqui, mas eu esqueci o nome. Mas depois eu vou falar aqui no próximo slide vai ser eles. Mas assim, você força o sonho. Às vezes você força o sonho lúcido. Às vezes quando você vai tomar alguma. Você ouviu falar em documentários, em coisas que você vai tomar aquelas ervas diferentes, e você começa a ver imagens. Na verdade, você está vendo realmente imagens do mundo espiritual, só que do seu jeito ali, da forma como você vê o mundo. Por isso que tem pessoas que veem coisas diferentes do mundo espiritual, vê alguns bichos ou animais, ou algumas coisas diferentes, porque você está forçando a sua consciência a ter acesso ao mundo espiritual. Né? E isso, a ciência espiritual, essas filosofias falam que é muito perigoso você, e não é recomendável, né, você forçar a sua consciência a acessar o mundo espiritual por forças externas. Né? Eles falam que a única forma de verdade para você ter acesso ao mundo espiritual é através da sua própria consciência e força de vontade. E não usar de artifícios físicos, né, para acontecer. Então nada de drogas ou alucinógenos ou coisas que vai beber de ervas para que você possa acessar o mundo espiritual. Porque quando você faz isso, você realmente está acessando o mundo espiritual, mas de forma forçada. Né? Isso pode prejudicar tanto o seu corpo físico, né, biologicamente, quanto também a sua mente, a sua consciência, porque você está fazendo isso de uma forma forçada. Né? E às vezes tem pessoas que têm experiências muito ruins quando tomam aqueles alucinógenos lá, porque vê monstros ou vê coisas, porque na verdade eles não estão vendo o mundo espiritual do jeito que o mundo espiritual é. Eles estão vendo dentro deles, o mundo espiritual de forma dentro deles, que é como acontece nos sonhos também. Por isso eu estou falando sobre isso aqui nos sonhos. Né? Então, às vezes cada um tem uma experiência diferente a acessar essas coisas. E quando você não está preparado de forma consciente, força de vontade para acessar o mundo espiritual, e quando você acessa o mundo espiritual de forma forçada, né, desses objetos, esses artifícios que você usa à sua volta para acessar o mundo espiritual, é que você não está preparado. Aí você acessa e tem consequências, você fica com medo, ou aquilo gera algum trauma, ou acontece alguma coisa mental, ou você começa a ficar louco, afeta a memória, afeta a lucidez, enfim. Porque você não está preparado, entende? Então imagina, é a mesma coisa que você, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você pegar uma criança e dar uma Ferrari para ela para poder competir pegar uma Ferrari e dirigir com a Ferrari e tentar ganhar uma corrida. A criança não vai conseguir pegar uma Ferrari e ganhar uma corrida, ela vai bater a Ferrari ali, não vai conseguir controlar, porque ela não tem controle daquela máquina veloz, sabe assim, que é a Ferrari total. Vamos supor, eu dei um exemplo bem básico, só para você entender. É mais ou menos o que acontece quando a gente não tem preparo para poder ser um mundo espiritual. Né? A gente quer pegar uma Ferrari, por exemplo, que a gente não tem controle, a gente acaba batendo, porque a gente não sabe como funciona esse carro, vamos supor que essa criança nunca pegou uma Ferrari e não sabe nem o que é dirigir. Né? É mais ou menos o que acontece com a gente tenta acessar o mundo espiritual de formas totalmente diferentes e quer tentar ter uma experiência boa às vezes, mas não tem, às vezes tem, mas causa consequências. É claro, igual eu falei, tudo depende de cada pessoa tem o seu desenvolvimento espiritual, tem as suas memórias, seus pensamentos, seus traumas, seus medos, suas conquistas. Então, quando eu falo aqui isso, tudo depende da própria pessoa, tá? Cada pessoa vai ter a sua experiência, cada pessoa tem a sua jornada, né? Mas é isso, então assim, os sonhos lúcidos é isso. Então, igual eu falei aqui, os sonhos lúcidos, então, é quando você percebe que você realmente está sonhando e consegue de alguma forma alterar o seu sonho, modificar seu sonho, controlar seu sonho, né? E o quarto tipo de sono é o sono desperto. Ao dormir você tem consciência total do mundo espiritual, quase igual ao sonho lúcido. A diferença aqui é que você está totalmente consciente de tudo o que está acontecendo e tem total controle. E ao acordar você não lembra como se fosse um sonho, mas sim como se fosse mais um momento normal que teve durante o dia.
consciência não sofre apagões, ela é contínua, né? Então, antes de eu falar a outra parte ali do texto, esse sono desperto aqui é quando você já não tem mais apagões, né? Quando você, tipo assim, é quando você está no mundo espiritual totalmente consciente, né? Totalmente, você sabe que você está lá, não sei se você já ouviu falar em projeção astral, em sair fora do corpo e ter e em cidades espirituais, por exemplo, o espiritismo não fala muito sobre isso, sobre projeção astral, e ir nas cidades espirituais, tal, acessar as cidades espirituais. E é basicamente isso, quando você tem consciência, quando você está de uma forma desenvolvida espiritualmente, você consegue ter acesso ao mundo espiritual de uma forma consciente, como se estivesse aqui, normal, você está lá, tem uma outra vida lá, outra vida que eu digo assim, você continua fazendo coisas lá, e quando você acorda, você não lembra como sonho, você lembra como se fosse coisas que realmente aconteceu, como se fosse uma coisa que aconteceu durante o dia, normal, e sua consciência, igual eu falei, que não sofre apagões, não é uma coisa que você esqueceu que você fez no mundo espiritual, não, você está totalmente consciente o tempo todo, mas esse é um nível de desenvolvimento espiritual muito grande, porque, igual eu vou falar aqui, esse é o objetivo de todo ser humano, expandir a consciência ao ponto de não haver mais diferença entre morte e a vida, entre várias vidas e entre o mundo espiritual e físico. Então, se você for perceber, filosoficamente de uma forma mais ampla, o objetivo do ser humano é expandir a consciência para que ele veja que a morte não existe, que o tempo não existe, que o espaço não existe, igual eu falei durante esse vídeo aqui sobre o tempo e o espaço, para ele expandir a consciência e não ver mais diferença entre mundo físico e mundo espiritual. Dele tá acessando o mundo físico aqui, mas também consegue acessar o mundo espiritual. Dele dormir e conseguir acessar o mundo espiritual. Dele, depois de morrer, ele continuar acessando o mundo espiritual e não precisar mais renascer de novo, que tem a ver com as encarnações, a roda de Sansara, enfim, eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Mas esse é o objetivo de todo ser humano, né? Expandir a consciência para que não sofra apagões, para que não sofra apagões de consciência, para que ele possa ter uma vida contínua, para que ele possa viver também, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual, porque por enquanto a maioria da humanidade só vive no mundo físico, né? E esse inconsciente que eu falei aqui durante o vídeo, ele está totalmente no mundo espiritual de forma inacessível, as pessoas não conseguem acessar. Então, resumindo, é como se a memória consciente, esse mundo inconsciente, é o mundo espiritual, que a gente não tem acesso, a gente só tem acesso de forma sem querer, de forma de imagens, de lembrança, de sonhos, sabe assim? Então, esse é o quarto tipo de sono que eu falei. E isso aqui que eu queria falar aquela hora. O que é a paralisia do sono? É quando você está na cama dormindo, mas não consegue mexer o corpo. Isso acontece no começo do sono ou ao acordar, sempre na transição ao entrar no mundo espiritual ou sair do mundo espiritual. Isso acontece quando sua consciência espiritual não está totalmente conectada ao seu corpo físico. Dessa forma, você tem consciência, mas não consegue controlar o corpo físico, como se realmente você estivesse preso no seu corpo sem poder se mexer. Então, a paralisia do sono é quando você está deitado na cama, você consegue ver as coisas acontecendo, mas não consegue sair, você não consegue se mexer. Ou muitas pessoas relatam que como se tivesse alguém segurando o seu corpo, ou alguma coisa segurando o seu corpo, ou alguém estivesse em cima de você, e você não consegue sair fora do corpo, você não consegue se mexer. Você consegue ver as coisas, você está assustado com alguma coisa, você não consegue se mexer. Isso acontece, essa paralisia do sono acontece, uma explicação espiritual sobre isso, né? não científica, mas de uma forma espiritual, é que, como eu falei aqui, o seu corpo físico está deitado na cama, mas sua consciência espiritual ela está também ela não está totalmente conectada ao corpo, ela está conectada ao corpo, mas também conectada, mas também fora do corpo. Igual eu falei da outra vez lá, né, no outro slide, ela está no mundo físico e no mundo espiritual. E por estar no mundo físico e espiritual, ela consegue ver coisas do mundo físico, mas você não consegue mexer seu corpo físico, né? E às vezes em algumas pessoas isso acontece, de você ter acesso ao mundo espiritual e às vezes você vê pessoas, ou às vezes você vê a pessoa em cima de você. Tudo bem que algumas vezes também isso não é verdade, às vezes isso é também coisas da mente, tá? Eu vou falar mais pra frente sobre isso, mas no geral você vê as coisas, mas não consegue se mexer, porque você não está tendo controle do corpo totalmente, né? Às vezes a paralisia do sono é essa. E quanto mais você fica assustado, às vezes, na paralisia do sono, pior fica, porque você fica cada vez mais emocionado, suas emoções interferem ali,
E como eu falei para você, o corpo emocional ele é pesado, então ele não consegue flutuar, ele não consegue, né? O que você pode fazer quando acontecer uma paralisia do sono é você ficar tranquilo, você ficar confortável, por mais que você esteja com medo que esteja acontecendo alguma coisa ao seu redor, fica tranquilo, porque nada pode acontecer. Às vezes pode ser só coisas da sua cabeça, que você mesmo está criando, que você mesmo está acontecendo. Então, é só você ficar tranquilo, é só você relaxar, tentar fechar o olho espiritual, vamos por assim, né? Porque você já está meio que com o olho fechado, mas está vendo algumas coisas. Tentar fechar, tentar como se fosse meditar de novo, né? Respirar fundo e às vezes a consciência volta para o corpo e você acorda, né? Ou às vezes você de alguma forma sai realmente e vê. Né? Às vezes a paralisia do sono, então, a paralisia do sono ela é meio que esse negócio de mundo físico e mundo espiritual, sabe assim? Não está nem no mundo físico nem no mundo espiritual, então você consegue ver todas as coisas que estão acontecendo, né? E então isso acontece sempre no começo do sono ou ao acordar. Então você parar para pensar, a paralisia do sono ela nunca acontece no meio do sono, ela sempre acontece quando você vai dormir. Então, por exemplo, você vai descansar ou você está cochilando, por exemplo, você meio que descansa e há essa desconexão. Só que essa desconexão, de alguma forma, acontece alguma coisa ali e você consegue ter consciência, você não apaga, você tem consciência ainda, né? E também a paralisia do sono acontece quando você vai acordar. Então, às vezes, você está no mundo espiritual, está acontecendo alguma coisa, você vai voltar para o corpo e aquela conexão, ela talvez não é exata, né, não sei o que acontece direito, e você ainda consegue ver coisas do mundo espiritual, mas não consegue mexer seu corpo. Né? Então, às vezes, a paralisia do sono acontece também quando você vai voltar a acordar. E basicamente ela é isso, ela acontece porque, igual eu falei aqui, não está totalmente conectado ao seu corpo físico, dessa forma você tem consciência, mas não consegue controlar o corpo, né? Como se realmente estivesse preso no seu corpo sem poder se mexer. Então, como eu falei, a melhor dica é você ficar tranquilo, ficar calmo, né? E ter consciência que às vezes aquilo tá tudo bem, sabe assim? É realmente ter consciência, é realmente ter calma, ter leveza, não se assustar, não ficar desesperado, porque para que aquilo não seja uma experiência ruim, né? E como eu falei no outro slide lá que eu queria lembrar, que eu queria falar, era esse nome que eu queria falar, paralisia do sono, que não veio na minha cabeça aquela hora, que é o seguinte: às vezes a paralisia do sono ela acontece por causa também de pessoas que usam drogas ou usam substâncias que de alguma forma altera a consciência, altera a percepção, altera a memória. Então, por exemplo, se você isso costuma acontecer bastante com pessoas que ou tomam remédios fortes ou usam algum tipo de droga. A paralisia do sono acontece por causa disso. Às vezes, a maioria das vezes acontece por causa disso. Porque essas drogas, seja remédios ou drogas realmente, ou algum alucinógeno, igual eu falei, eles alteram de alguma forma o corpo físico e espiritual para ver essa desconexão, né? Só que essa desconexão ela acontece de uma forma que não é você que está fazendo essa transformação, porque daí eu vou falar mais para frente aqui também, que assim, igual eu falei, o objetivo de todo ser humano é expandir a consciência e que essa conexão haja de uma forma voluntária, que você mesmo queira sair do corpo e acessar o mundo espiritual, acessar as coisas, né? Acessar os gestos sacásticos, por exemplo, que é você viver a memória da natureza. E quando isso acontece de uma forma que é por remédios ou por coisas físicas, né? Ou por drogas, por exemplo, alucinógenos, aquilo acontece sem você, vamos supor, estar preparado. E aquela desconexão, ela acontece, você fica assustado, ou você não sabe o que acontece, ou você vê imagens de coisas ruins acontecendo, que na verdade, igual eu falei, às vezes não é as coisas ruins, às vezes são coisas da sua memória, da sua consciência, dos seus traumas e medos que se transformam em alguma coisa ali e que deixa você apavorado. Então, às vezes a paralisia do sono também acontece por causa disso. Mas no geral, a paralisia do sono é uma coisa que é meio que natural, só que assim, natural que eu digo assim, é uma coisa que acontece com todo ser humano, vai acontecer ao ponto de você se desconectar do corpo e ter consciência no mundo físico, mas isso precisa acontecer de dentro para fora, de uma forma com a força de vontade interior. E se acontecer e você ficar assustado ou acontecer alguma coisa, não precisa se assustar, fica calmo, fica tranquilo, fica pensamentos positivos sempre, né? Porque quanto mais pensamentos positivos, quanto mais energia positiva à sua volta, melhor o seu ambiente, melhor quem você é. Beleza? Então, como lembrar dos sonhos ou ter sonhos lúcidos? Vivendo uma vida mais consciente, com propósito, clareza e a força de vontade. Fazendo o possível para que cada ação do seu dia seja registrado na memória consciente
e não viver igual um robô de forma automática, deixando tudo registrado apenas na memória inconsciente. Assista meu vídeo ali sobre registros akáshicos e memória da natureza, que eu falo mais sobre isso, né? Sempre estou falando sobre esse vídeo aqui dos registros akáshicos, que é o seguinte: então, para você lembrar dos seus sonhos, ou tem sonhos lúcidos, né, sonhos que você possa controlar, é você viver de uma forma mais consciente, né, no seu dia, com propósito, força de vontade. Igual eu falei, fazendo o possível para que cada ação do seu dia seja registrada na memória consciente. Porque eu falo isso no meu outro vídeo, mas eu vou repetir aqui que é importante. Durante o nosso dia, a gente vive de forma automática, a gente vive muito inconsciente. Às vezes a gente acaba nosso dia e a gente nem sabe o que a gente almoçou, sabe? Nem sabe o que aconteceu. E a gente passa a nossa vida inteira assim. Se você para pensar, a gente tem duas memórias, né? A memória inconsciente e a memória consciente. A memória inconsciente ela é gigantesca. A memória consciente é pequenininha. Porque o que a gente consegue reter do nosso dia, das experiências vividas, é muito pouco, né? Comparado com o que vai para a inconsciente, para a memória que fica escondida, que a gente não tem acesso, que a gente não consegue ter acesso. Porque lá no meu outro vídeo eu falo porque isso acontece. Eu dou até um exemplo de um fotógrafo, quando o fotógrafo vai tirar uma foto, o que acontece. Então vê meu vídeo de registros akáshicos, o link vai estar aqui. É o primeiro link na descrição, aqui na descrição do vídeo, né? Assiste lá porque eu dou esse exemplo do fotógrafo, do quando ele tira foto, o que acontece. E é o que acontece com a gente vive nossa vida, mas a gente não retém a memória para dentro da gente. A gente não vive conscientemente nossa vida. A gente vive de forma automática, como um robô de forma inconsciente, fazendo as coisas de qualquer jeito. E dessa forma a gente vai levando tudo, a gente vai varrendo tudo debaixo do tapete. É mais ou menos resumido é isso. A gente vive nossa vida varrendo por debaixo do tapete os problemas, ignorando problemas, ou sabe assim, ou se estressando demais, ou enfim, de forma totalmente inconsciente. Aí depois a gente não sabe por que a gente tem pesadelos, tristezas, sabe, frustrações, a gente não consegue dormir direito, enfim, né? A gente vai dormir estressado, e tudo isso por causa do nosso dia, do dia que a gente viveu, sabe assim? Então, aí que eu falei no começo do vídeo ali, né, sobre que o sono é uma mini morte, é uma analogia, é análogo, né, a uma morte, faz muito sentido, porque você morre todo dia e renasce todo dia. Igual eu falei que tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, né? De você morrer todo dia e renascer todo dia. O sono é basicamente isso. Você morre todo dia e nasce todo dia. E você tem a oportunidade de renascer no próximo dia de uma forma diferente, de arrumar os erros que foi no passado e melhorar. Só que o problema é que todo mundo, na maioria das pessoas, acorda no dia seguinte e vive a mesma rotina. Repete os mesmos erros, repete as mesmas coisas, fazem as mesmas coisas. E levam os mesmos problemas para a cama, para os sonhos, sabe? Assim, levam os mesmos problemas nos sonhos, tem pesadelos, né? E vive frustrado, triste, enfim. E cada dia que a gente acorda, a gente tem a oportunidade de ser uma pessoa nova, de renovar nossos sentimentos, nossas emoções. Então, olha que importante. Então, como eu falei, o sono, os sonhos, ele traz muito aprendizado para a nossa vida, um aprendizado gigantesco. Um aprendizado que, se a gente levar só em conta isso, vamos supor assim, a gente já teria metade da vida ali já aproveitada, no sentido de, tipo, poxa, muita coisa a gente evolui, sabe assim? Só de entender que o sono, os sonhos, são coisas pra gente aprender, são coisas que a gente vive na nossa vida, que a gente retém as memórias, pra gente mudar, pra gente fazer diferente. Enfim, então, que sabedoria, né? O mundo físico também interfere nos nossos sonhos durante a noite. Por exemplo, se estiver chovendo lá fora, né, a chuva entra nos nossos sonhos. Ou se tiver algum barulho, também entra no seu sonho. Né, não sei se já aconteceu isso com você, já até aconteceu de você estar chovendo lá fora e o barulho da chuva do trovão entra no seu sonho. Você está sonhando e de alguma forma você ouviu os relâmpagos, ou ouviu a chuva, ou você estava sonhando com alguma coisa que estava chovendo, ou que tinha uma cachoeira, porque de alguma forma a chuva entrou nos seus sonhos. Igual eu falei também de fazer xixi. Às vezes você está sonhando que você está tentando procurar banheiro para fazer xixi, sabe assim? Isso quer dizer que a vontade física de fazer xixi interferiu no seu sonho, né? Você levou para o sonho. E você, também, se você estiver ouvindo algum barulho, se estiver ouvindo alguém conversando, ou alguma música, alguma coisa, às vezes isso também entra no seu sonho. Às vezes você começa a sonhar com aquilo que está acontecendo mesmo, barulho, alguma coisa assim.
Se estiver na cama dormindo de forma desconfortável, isso também entra no seu sono como algum desconforto. Ou se você estiver doente, isso também entra no seu sonho como de alguma forma, e até como um pesadelo, né? Então, assim, às vezes quando a gente está doente, seja qual doença a gente tiver, a gente está sofrendo com aquela doença, a gente vai dormir e a gente tem pesadelos, a gente sofre, sabe assim? A gente sofre, tem pesadelos com aquilo porque a doença física nossa interfere nos nossos sonhos, né? Sei lá, alguma dor que a gente estava tendo durante o dia, essa dor não curou, ou alguma febre, por exemplo, ela vai e a gente leva para o nosso sonho e não consegue e começa a sonhar pesadelos, né? Não consegue dormir direito, porque algo físico interferiu nos sonhos. E também quando a gente dorme de uma forma desconfortável, sabe? Assim, sei lá, você está dormindo no chão ou de uma forma desconfortável, às vezes você sonha que você está, tipo, fazendo alguma coisa desconfortável também, sabe assim? Então é isso que eu quis dizer aqui, ó. Por isso é muito difícil dizer o significado exato de um sonho, porque muitas coisas acontecem e muitas coisas podem interferir no sono. Então eu falei isso aqui porque é o seguinte: muitas vezes a gente acha que o significado de um sonho, sonho com uma cobra, ou sonho com um avião, ou sonho com algum número tal, já tem uma resposta definitiva. Não tem, né? Isso não existe. Falar que você sonha com alguma coisa e aquilo tem um significado, não existe. Porque o sonho é muito complexo e difícil. Você vê nessa aula inteira que eu falei o que acontece durante o sono, conforme a coisas espirituais de livro, vários livros que eu li, várias religiões, e a ciência espiritual, que a ciência espiritual é um acúmulo de todo esse conhecimento humano e espiritual, de suas religiões, filosofias, e que fala que, igual eu falei, que os sonhos é uma mini-morte, né? E então muita coisa complexa, muitas coisas acontecem durante o sono, nos sonhos, para dizer que aquele tipo de coisa que aconteceu significa alguma coisa exata. Que o avião, eu sonho com avião, eu sonho com cobra, eu sonho com algum, sei lá, significa alguma coisa. Não, não significa. Para cada pessoa, o significado do sonho vai ter um significado, né? Para cada pessoa tem que tirar o significado daquilo, sabe assim? Aquilo não é um significado geral, mundial. Não, cada pessoa vai sonhar com algo porque dentro dela ela tem algum medo, algum trauma, ou passou por alguma coisa, ou tem que aprender alguma coisa, ela sonhou aquilo, ou ela viu alguma coisa no futuro, e ela tem que aprender com aquilo. Então por isso que eu falei, e também tem coisas físicas que interferem no nosso sonho. Igual eu falei, se está chovendo lá fora, a gente às vezes sonha que está chovendo também. Então é muito difícil dizer o significado de um sonho, por isso não acredite em um significado para o sonho, é isso e aquilo, sabe? Eu sonhei com cobra, ou sonhei com alguma coisa, é isso e pronto. Não, não é. Aquilo tem um significado para você. Você tem que ver o que eu falei aqui nesse vídeo e entender o que você fez durante o dia, o que você fez durante a sua vida, né, desde a infância, ou até às vezes o que você fez durante suas vidas, ou às vezes o que pode acontecer no futuro também, pode vir no seu sonho, te dar alguma dica, te dar alguma profecia, enfim. Então é muito importante você ter esse discernimento, né? Viver uma vida espiritual, até acessar o mundo espiritual, exige discernimento, exige pensamento lógico também, exige força de vontade, consciência plena, né? Clara, não algo confuso que acredita em qualquer coisa, né? Então, o que os sonhos querem dizer? Querem dizer que você guarda sentimentos e pensamentos dentro de você, mas você não sabe lidar com eles e dessa forma eles fazem mal para a sua vida. Os sonhos têm o objetivo de corrigir o rumo da sua vida. Causa e efeito, que falei nesse vídeo. Você precisa se desenvolver como ser humano, expandir sua consciência e ser uma pessoa melhor, né? Depois eu falo mais ou menos sobre isso aqui, mas então eu venho falando isso durante o vídeo inteiro, que os sonhos, o significado maior dos sonhos é que você tem sentimentos e pensamentos dentro de você que não estão como é que é a palavra? Não estão corrigidos, não estão concluídos, não estão satisfeitos, enfim, né? E aí eles vêm no sono como de forma inconsciente, para você de alguma forma aprender com aquilo, de alguma forma corrigir aquilo quando você acordar e ter consciência, sabe assim? Então igual eu falei, da causa e efeito. Então é isso que os sonhos querem dizer. Os sonhos querem dizer que você tem que aprender alguma coisa com eles. Se você sonha com alguma coisa, aprenda alguma coisa com eles. Não leve a ferro e fogo achando que o sonho é aquilo, pronto, acabou. Não, os sonhos têm várias coisas para você mesmo buscar o significado, sabe? E igual eu falei aqui, você precisa se desenvolver como ser humano, expandir a consciência e ser uma pessoa melhor. E para que ser uma pessoa melhor? Assista meu vídeo sobre a verdade da vida e do universo. Então tem um link aqui também na descrição.
desse vídeo que eu falo sobre qual é a verdade da vida e do universo, que o título do vídeo é Qual o Sentido da Vida? Então, o objetivo do ser humano é expandir a consciência, para ser uma pessoa melhor, né? E para você ser uma pessoa melhor, para você expandir a sua consciência, seu mundo espiritual, você precisa lidar com você mesmo, você precisa ter um autoconhecimento. O pior inimigo que a gente tem nessa vida é a gente mesmo, não é os outros. O pior inimigo da nossa vida é a gente mesmo. A única batalha que você está enfrentando na sua vida é você com você mesmo. Por isso que um dos pilares do meu curso lá, da minha escola, é você com você mesmo. Porque a única batalha que você joga na sua vida, que você luta, é você com você mesmo. Você tem sentimentos, traumas que você traz na sua vida, que você traz de vidas passadas, que você precisa corrigir, que você precisa se autoconhecer, saber o porquê, né, de tudo isso, das coisas que acontecem, e melhorar, ser uma pessoa melhor. Para quê? Aí eu falo nesse meu vídeo qual o sentido da vida, que vou deixar aqui na descrição para você assistir depois. Qual é o nosso futuro, o que nos espera lá na frente, né? Então, é isso. Então esse foi o vídeo sobre o significado dos sonhos. Espero que você tenha entendido, que de alguma forma, se você não entendeu, assiste de novo. Eu repito várias vezes com o objetivo de realmente deixar claro para minha cabeça e para sua cabeça, porque são conceitos muito abstratos, muito complexos e que realmente exigem um pouco mais de esforço, um pouco mais de força de vontade para você poder entender, aprender e colocar em prática. Se já é difícil aprender, se já é difícil manter a atenção no vídeo, se é difícil aprender, se é difícil entender como funciona, quanto mais difícil é colocar em prática, né, para ter realmente uma transformação profunda e verdadeira. Porque a verdadeira transformação, ela exige prática, não é só conhecimento, não é só estudar. Então, não só estude, não só leia, mas também coloque em prática, né? E uma lição prática que eu deixo aqui para você sobre sonhos, então, é para você viver uma vida mais consciente. Cada coisa que você for fazer, tenha consciência daquilo, não leve as coisas com a barriga, não leve as coisas para debaixo do tapete, seja consciente das coisas, né? Não faça as coisas por fazer, porque quando você faz as coisas por fazer, vou fazer aqui só para me livrar disso aqui logo, você está levando algo para a memória inconsciente, está pegando problemas e deixando para depois, e aquilo depois vai estourar para você lá na frente. Então mantenha a consciência e autoconheça, né? Tipo, autoconhecimento, de você se autoconhecer, conhecer quais são os seus sentimentos, seus problemas, seus traumas, para que você possa resolver esses traumas, né? Para que você possa curar esses traumas, esses sentimentos, essas frustrações, qualquer coisa que esteja te atrapalhando a ter uma vida melhor, para que você possa ter uma vida no futuro aí com mais sonhos realizados, com mais felicidade. Beleza? Então é isso aí. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui. Vou ficar muito feliz em poder te responder, te ajudar, beleza? E valeu. Então vou ficando por aqui e até a próxima.